Que você esteja bem, esteja feliz. Você sabe o que a gente celebra hoje? Sei que é Páscoa, mas o significado disso? A gente celebra a ressurreição do nosso Senhor, né? Do nosso Jesus. Ele vive. Então, nós cremos no amanhã. Nós não precisamos temer. Não há motivo para medo, porque o nosso Senhor vive. Vamos orar? Feche aí seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, pelo sacrifício que foi feito, pelo dia de hoje e pela oportunidade de louvar o Senhor, adorar o Senhor em liberdade, por podermos meditar na sua palavra e receber a tua palavra nesse momento. Eu peço, Senhor, fala conosco, toca os nossos corações, faz uma mudança dentro de nós, traz ânimo, alegria, restauração, confronto. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Deus é bom. Abra a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10, versículo 1. Hebreus, capítulo 10. O versículo 1 fala assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Amém. Marcos capítulo 10, versículo 45, fala assim, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Que o Senhor, nosso Deus, fale conosco por meio dessa passagem. Pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta aí, porque eu vou usar mais versículos desse capítulo, de Hebreus capítulo 10. Mas primeiro, quero te perguntar uma coisa. Alguém aqui assistiu o vídeo que foi postado no nosso Instagram essa semana? Você viu? Sobre a mensagem de hoje? Do Ultimate Sacrifice, o sacrifício final. Você viu? Tem lá um vídeo que foi postado essa semana. E esse vídeo conta um pouco, é uma introdução sobre o que a mensagem de hoje é. Porque para a gente celebrar o que nós celebramos hoje, vou perguntar de novo, o que nós celebramos hoje? A ressurreição de Jesus. Se ele ressuscitou, é porque ele morreu. Se ele morreu do jeito que morreu, é porque existe uma razão para isso. Certo? Ou você acha que o Filho de Deus viria à terra, se fazer servo de todos, sofrer como sofreu, apanhando, sendo humilhado? Você acha que ele ia simplesmente passar por isso tudo sem motivo e sem razão? Não. Há motivo para tudo isso. Há um motivo. E a razão desse sacrifício começa lá em Gênesis. Se você conhece, se você é cristão, provavelmente você já sabe um pouco da história. Mas Deus criou o mundo, criou o universo, dividiu lá a luz das trevas, as águas da terra seca. Depois começou a produzir, disse que haja os animais, a vegetação. Quando terminou tudo, ele criou o homem. E ele criou o ser humano para um relacionamento de amor com ele.
um relacionamento verdadeiro e íntimo. Mas lá no Jardim do Éden, o homem pecou. O homem pecou. Pecado, ele tem a ver com uma ofensa. Ou seja, o homem ofendeu a Deus. Mas deixa eu te ajudar a entender o nível de problema que é o pecado. Me diz uma coisa. Se você vem até mim e você me dá um tapa na cara, qual você acha que serão as consequências disso? Não vou fazer, provavelmente não vou revidar, mas... Agora deixa eu te perguntar. Se você vai e faz a mesma coisa num lutador de UFC não cristão, qual que é a consequência da sua ofensa? Extrema. Não é? Agora você imagina alguém mais poderoso que um lutador. Fazer o Rambo. Imagina, você vai lá e dá um tapa na cara dele. Qual que é a consequência? Não é maior? Você já percebeu que a consequência de uma ofensa também depende de quem você está ofendendo? Percebeu isso? Agora você imagina essa ofensa com o ser mais poderoso e santo do universo. Qual que é o nível dessa ofensa? Hein? Grande. A maior de todas. E quanto maior a ofensa, menos simples é a solução. Não é verdade? Quanto maior a ofensa, mais complicada é a solução. Então, para resolver o problema do pecado, não era algo tão simples. Não mesmo. Mas aí se inicia um processo de busca por perdão e busca de reconexão com Deus. Então, como diz aqui em Hebreus, o apóstolo Paulo, ele chama os sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento como uma amostra do que viria a acontecer por meio de Jesus. Então, naquele tempo, o que se iniciou a ser feito como tentativa de redimir pecados? Sacrifícios. Os sacrifícios dos animais. Então, naquele tempo, se iniciou algo chamado apropriação. Repete isso aqui comigo, apropriação. Você tem alguma ideia do que apropriação significa? Quando eles pegavam um animal, geralmente uma ovelha, um cordeiro, é como se eles fizessem uma oração que transferisse todas as suas ofensas, os seus pecados, a sua sujeira para o animal, e o animal pagava por aquilo. É por isso que os animais eram mortos no lugar da pessoa que estava oferecendo o sacrifício. Aí você diz assim, nossa, mas e aí, que duro, que pesado. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o mundo é mau? Você acha que a humanidade está vivendo uma maldade muito grande? Você já parou e alguma vez teve o desejo de, ou se perguntou, por que Deus não destrói essa maldade de uma vez por todas? Por que Deus não acaba com essa maldade de uma vez por todas? Você não já se perguntou? Eu quero te dar uma resposta em relação a isso. Você sabe que se Deus tiver de destruir toda a maldade
na terra, ele tem que destruir eu e você? Porque dentro de nós há um mal na nossa carne. É por isso que se iniciou isso chamado de apropriação. Onde era pego um animal, esse animal se apropriava dos pecados e dessa maldade do homem, e o animal era eliminado, era ali sacrificado como um símbolo de que estava matando aquela maldade. Sendo que qual o problema disso? Não existe quantidade de animal no mundo que possa absorver o tamanho da ofensa que eu e você causamos contra Deus. Ou seja, todos os sacrifícios não são suficientes. Não foram suficientes. Qual que é o objetivo dos sacrifícios? Remissão de pecados. Não existe animal suficiente para redimir o tamanho do meu e do seu pecado. Porque nós não pecamos contra qualquer pessoa. Nós pecamos contra Deus. Então, o negócio aí é pesado. Não há sacrifício suficiente. Mas aí o que é que acontece? Desde o início, o nosso Deus, em sua santa sabedoria, ele já tinha o seu plano. E ali ele vem com a solução definitiva. Qual que é a solução definitiva? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que você acha que quando João Batista ele vê Jesus chegando, você sabe qual que é a declaração dele? Aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para fazer o papel de um daqueles sacrifícios que eram feitos antes. Daquelas ovelhas, daqueles cordeiros que eram sacrificados. Então, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Aquele que veio para se apropriar do pecado da humanidade. Do meu e do seu pecado. Então, assim como nos sacrifícios, a maldade, o peso do pecado, a consequência do pecado, vieram sobre Jesus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que o sofrimento de Jesus começou na cruz ou quando ele estava apanhando? Não. O sofrimento dele começa lá no Getsemane. No Getsemane, Jesus já diz: Pai, se possível, afasta esse cálice de mim, mas que seja feita a tua vontade. Por que você acha que Jesus já estava sofrendo dali? Não era só por imaginar o que ia acontecer, não. Jesus já se iniciava ali a se apropriar do peso do pecado da humanidade. Por que você acha que no momento do sofrimento Jesus declara assim: Pai, por que me abandonaste? Você lembra dessa declaração de Jesus? E por que você acha que isso aconteceu? Porque Jesus se apropriou do meu e do seu pecado. E qual que é a consequência do pecado? Separação de Deus. O maior sofrimento de Jesus não era só na carne, meu amigo. Era interno. Era por apropriar-se do peso do nosso pecado.
Então Jesus ele vem para ser o sacrifício final. Era o maior sacrifício que podia ser feito, o Filho de Deus se sacrificando. Entenda, um dia você vai ter filhos. Uma coisa é você sacrificar tempo, uma coisa é você sacrificar dinheiro, uma coisa é você sacrificar alguns prazeres, algumas coisas da sua vida, mas sacrificar um filho, meu amigo. Você tem que entender que para quem tem filho, você prefere morrer do que entregar um filho. Você precisa entender o nível do preço que foi pago. Não foi pequeno, mas foi necessário. Sabe por que eu estou falando isso? Para você entender o nível do sacrifício de Jesus, você precisa entender o nível de ofensa que você fez. Você precisa entender o nível de condenação que você tem. Enquanto você não entende isso, você não valoriza o sacrifício de Jesus. Você sabe quantas pessoas hoje celebram a Páscoa, canta a música, vai até na igreja, fala da ressurreição de Jesus, mas não valoriza como deveriam, porque não entenderam o peso de seus pecados. Não entenderam o quão o pecado ofende a Deus. Entenda uma coisa? Quanto mais você entender a gravidade do seu pecado, mais você também vai compreender o valor do sacrifício pago por Jesus. Direto, eu tenho conversado aqui com o David e a gente tem falado sobre adoração e a gente tem falado muitas vezes sobre o sentimento de não merecer. Cara, quando eu entendo o nível, o peso do pecado que eu cometi, eu vou entender que realmente eu não mereço o que Jesus fez por mim. A gente não merece, mas Ele fez por amor. Então o ponto agora não é o que eu fiz, agora é o que eu vou fazer. Como que eu vou lidar? Como que eu respondo ao presente dado por Deus por meio de Jesus? Ele foi o sacrifício final. Agora deixa eu te explicar ainda um pouco melhor por meio de um exemplo. Por que que os sacrifícios do Velho Testamento não eram suficientes? Imagina o pecado. Você pecou? Você pecou? Você peca? Então precisa de um Salvador. Não é verdade? Agora vamos entender, como eu disse, o pecado contra Deus é uma ofensa muito grande. Imagina você estar num oceano de lama. Está imaginando? Imagina um oceano de lama. Você está completamente sujo. Na sua direita, lama. Sua esquerda, lama. Para frente, lama. Você está completamente sujo. Agora, o que você acha que se tivesse assim? Alguém chega para você e diz: toma essa toalhinha. Fica limpo. E você tem que caminhar até lá, até aquele final lá, bem longe, e chegar lá limpo. Você só vai conseguir entrar lá se você estiver limpo. E a lama está por aqui, ó. Você acha que você vai chegar lá limpo? Vai?
Não. Essa toalhinha é como se fossem os sacrifícios. É como se trouxesse uma pequena limpezinha momentânea, mas no próximo passo que der, já pecou de novo. Você está entendendo como não é suficiente? Não é suficiente. E como Deus é justo, alguém precisava pagar por nossos pecados. João capítulo 1, no versículo 29, é o momento que João Batista chamou Jesus de o Cordeiro de Deus. E Hebreus, no capítulo 9, versículo 26 ao 28, fala assim, ó. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Jesus foi o sacrifício final. Agora eu quero compartilhar com você alguns princípios do que esse sacrifício gerou. O princípio número 1, primeiro princípio. Por causa do sacrifício de Jesus, eu fui perdoado de uma vez por todas. Não coloca nem eu fui, coloque eu sou. Eu sou perdoado de uma vez por todas. Hebreus capítulo 10, no versículo 2, fala assim, ó. Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Ou seja, o sacrifício de Jesus foi suficiente. O sacrifício de Jesus foi suficiente. É por isso que nós, cristãos, não continuamos sacrificando animais. Porque se eu fosse sacrificar animais, eu estaria dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Uma vez eu estava numa classe na faculdade e o professor perguntou o seguinte: o que é que vocês acham sobre o purgatório? Se você não sabe o que é o purgatório, é a ideia ou a crença de que depois da morte nós passaremos por um processo de purificação. Você vai de uma sala em sala para ser purificado, pagando pelos seus pecados. E de alguma forma acabaram chegando em mim querendo que eu respondesse essa. E a minha resposta foi exatamente o que eu estou falando aqui. Acreditar no purgatório é o mesmo que dizer que o sangue de Jesus não foi suficiente para me limpar de todo o pecado. Purgatório. Purgatório. Então, sabe o que é preciso entender? Se eu recebi a salvação e essa limpeza, purificação, perdão de pecados, por meio da graça, não há nada que me roube ela. Porque se não foi algo conquistado por mim, também não será algo perdido por mim. Você está entendendo? E aí vem aquela ideia de salvação assim, nossa, eu aceitei Jesus, mas depois eu falhei de novo.
Gente que diz, voltei para o mundo, perdi a salvação. Sabe o que você está acreditando quando você pensa assim? Você está dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Sabe o que você está pensando? Que você precisa do sacrifício e das suas obras. Deixa eu te explicar uma coisa matemática aqui. Sacrifício de Jesus mais obras igual salvação está errado. Não existe esse um mais. É o sacrifício de Jesus igual salvação. Você está entendendo? O que te salva? O que perdoa teus pecados? Simplesmente aceitar o sacrifício que Jesus pagou por você. Então, por causa do sacrifício de Jesus, porque esse sacrifício foi o sacrifício final, repete isso aqui comigo, fala comigo. Foi suficiente. Agora fala assim comigo. É suficiente e será suficiente. É suficiente. Deus não precisa das suas obras para te salvar. Escuta isso. Deus não precisa das suas obras para te salvar. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Foi definitivo. Segundo princípio que eu quero compartilhar com você. Por causa do sacrifício de Jesus, estou sendo aperfeiçoado. Estou sendo aperfeiçoado. Hebreus capítulo 10, agora o versículo 14, fala assim: porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Como assim? Agora entra uma outra parte desta salvação e desse sacrifício que foi pago. Como Jesus pagou o preço e nós somos salvos pela graça, eu preciso te dizer, a graça que é poderosa para salvar é a mesma graça que é poderosa para transformar. A graça que é poderosa para salvar é a mesma graça que tão poderosa para transformar. Então, por causa do sacrifício de Jesus, eu não serei mais o mesmo. Por causa do sacrifício de Jesus, eu não preciso mais ficar dando desculpas para o pecado. Eu não posso mais entrar naquela síndrome de dizer, minha vida é assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Não. Se você continuar do mesmo jeito é porque você quer. Porque por causa do sacrifício de Jesus, ele está te empoderando para que a cada dia você se torne mais santo. A cada dia você seja purificado, você seja aperfeiçoado. É aquilo que a gente leu naquele livro, naqueles estudos de células. Como era aquele da santificação do Luciano Subirá? Não, esqueci o título daquele.
o valor da santidade, alguma coisa assim. Mas naquele livro, Luciano Subirá, ele fala de uma coisa chamada santificação progressiva. A santificação progressiva é saber que a partir do momento em que eu aceito Jesus, que eu permito que essa graça me tome, que eu permito que esse Espírito Santo trabalhe de dentro para fora, um processo de santificação está sendo executado. No entanto, se eu e você continuarmos do mesmo jeito e não estiver havendo mudança e crescimento, é porque tem algo muito errado. É porque tem algo muito errado. Olha, guarda isso no seu coração. Jesus pagou um preço muito alto para te salvar. E ele disse: venham como vocês estão. Certo? Mas ele não espera que você fique do mesmo jeito para o resto da vida. Ele deseja mudar você. Ele quer que você cresça. Que você a cada dia se torne mais parecido com Ele. Eu vou ficar falando esse negócio do repete comigo, hoje é a mensagem toda. Mas repete comigo. Eu quero crescer. Eu quero crescer. Gente, qual que é o seu desejo? Você quer ficar do mesmo jeito pro resto da vida? Eu não lembro quem que fala, mas tem um filósofo que fala assim: errar uma vez é humano, errar duas, alguma coisa assim, mas chega uma hora que ele diz: continuar no mesmo erro é idiotice. É ser insano. Você ficar repetindo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes é insanidade. Deus quer mudar você. Ele quer te dar o que a Bíblia chama de vida abundante. E eu preciso te dizer, isso é um processo. Você precisa abraçar esse processo. Estava conversando com minha esposa, minha mãe, e eu estava falando sobre uma questão de custe o que custar. A gente estava falando sobre as dificuldades da vida. Eu estava dizendo que nós precisamos ter um desejo no nosso coração. Um desejo tão forte por Deus, ao ponto de dizer: Deus, eu quero te conhecer mais. Eu quero te amar mais. Eu quero amadurecer. Não importa o que vai me custar. Eu quero viver a sua vontade. Mesmo que o processo seja doloroso. Eu quero viver a sua vontade. Não importa o que me custe. É poder dizer assim: Deus, se for necessário momentos de sofrimento, mesmo assim eu quero. Me leva nesses momentos, nesse sofrimento, porque eu quero ao Senhor. Eu preciso ter esse desejo. Eu preciso ter esse desejo forte em meu coração. Senão, como é que você avança? Olha, Jesus pagou um preço, o sacrifício final de Jesus, que é o sacrifício final. Não vai ter outros sacrifícios, não. Foi suficiente, acabou ali.
é para também aperfeiçoar você. Então, porque ele morreu e porque ele ressuscitou, você pode acreditar que você não precisa ser mais o mesmo para o resto da vida. Você pode crescer, avançar, ser santificado, purificado, porque o nosso Deus vive. O terceiro princípio que eu quero compartilhar com você é que por causa do sacrifício de Jesus, eu tenho um livre acesso a Deus. Tenho livre acesso a Deus. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, fala o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O sacrifício de Jesus foi o suficiente para nos conectar ao Pai. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, que ele deu o seu último brado, que ele entregou seu espírito, o véu que separava o Santo dos Santos se rasgou no meio. A Bíblia deixou isso muito claro. É por isso que a gente estava cantando aqui isso. E o que isso significa? Que nós temos livre acesso ao Pai. Olha, o sacrifício de Jesus não te comprou uma religião. O sacrifício de Jesus te comprou um relacionamento. Um relacionamento com Deus. Deus não quer a sua religião, Ele quer seu coração. Ele quer um relacionamento íntimo, de amor com você. É por isso que Jesus, Ele nos ensina a chamar Deus de Pai. O sacrifício final de Jesus comprou a minha e a sua paternidade em Deus. Por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos não apenas chamar, mas nos relacionar com Deus como Pai. Ele é nosso Pai. Agora me diz, quantas vezes você não tem valorizado isso que te foi dado? O relacionamento. Quantas vezes você não está priorizando a oração? Quantas vezes você não valoriza o tempo de conversar com Deus? E a oração se tornou algo religioso e frio. Quando a oração era para ser uma expressão de um relacionamento amoroso. Uma conversa de amor entre pai e filho. O que você está fazendo com isso? Comece a valorizar. Comece a dar mais valor a isso. Porque para você ter direito a isso, para eu e você ter direito a poder conversar com Deus, custou muito caro. E sabe o que mais? Quanto mais tempo você passa com Deus, quanto mais você conversa com Ele, mais você muda. Como que você acha que um homem pode passar tempo, se aproximar de Deus, se relacionar com Ele e não mudar? E não se tornar mais parecido com Jesus? É por isso que cara, nem todo mundo que diz, eu tenho um relacionamento com Deus.
Tem um monte de gente que fala isso. Eu tenho relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é expresso na sua forma de viver. Porque o que você vive no secreto vai ser exposto no público. Se no secreto você investe no seu relacionamento com Deus, haverão frutos, haverão sinais, haverão marcas em você que revelarão esse relacionamento. Aquele que se relaciona com Deus nunca mais será o mesmo. Eu falei antes que nós somos aperfeiçoados. E eu pedi para você repetir comigo que você não seria o mesmo. Certo? Sabe como é que você não vai ser o mesmo? Se você se relacionar com Deus como deve. Como uma prioridade. Como a sua maior preciosidade. Não deixe Deus de segundo plano. Porque o seu acesso, o meu e o seu acesso a Ele custou muito caro. Custou a morte de Jesus Cristo. Amém? Quarto princípio. Por causa do sacrifício de Jesus, eu faço parte de uma família focada em servir. Hebreus capítulo 10, do versículo 24 ao 25, fala assim: consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Como eu falei anteriormente, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Se você já caminha comigo há um tempo, você sabe que eu bato muito na tecla de dizer assim, cara, a gente tem uma missão. Não é verdade? Você já passou tempo conversando comigo? Eu estou sempre dizendo, gente, a gente tem gente para ganhar. A gente precisa compartilhar a mensagem de Cristo. Nós temos uma missão. Toda pessoa que é salva, não é salva para viver para si mesmo. Entenda, o sacrifício de Jesus não pagou o preço para você viver para si mesmo. Então para de carregar essa ideia mentirosa de assim, Jesus morreu por mim, agora eu posso ter uma vida boa, uma vida tranquila, eu só quero o meu cantinho, eu só quero a minha vida na tranquilidade, eu não quero me envolver em problema. Conforto nunca foi o ministério de Jesus. Nunca foi. Então, olha, se você sonha com aposentadoria, se o seu alvo de vida é aposentadoria, eu vou ter que te dizer, você não entendeu nada do preço que Jesus pagou. Porque você não entendeu para que ele te chamou. Se você só está procurando o seu cantinho de ficar de boa, de ficar relaxado, ter sua paz, você não entendeu. Não entendeu. Você sabe por quê? Da mesma forma que Jesus Cristo entregou a sua vida por nós, ele também disse que nós deveríamos entregar as nossas por nossos irmãos, pelo próximo, por aquele que está perdido, para compartilhar a mensagem. Se você não sacrifica a sua vida, o seu tempo, o seu lazer, para compartilhar Jesus com as pessoas, você não está valorizando o que foi pago por você. O que Jesus Cristo pagou por você. Então, vamos logo acabar com essa ideia de que Cristo morreu por você para você ter uma vida boa, uma vida tranquila e relaxada. Não foi isso.
Jesus não morreu para te dar sossego, não. Ele morreu para te dar vida. Mas essa vida não é sobre você. Jesus morreu para te dar vida, mas essa vida não é sobre você. É sobre Deus e a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que vidas sejam salvas. É que o céu invada a terra. Então, vamos ajustar isso. Mas por que eu estou falando de missão? Porque a missão que Deus nos entregou, Ele não te deu essa missão para você viver sozinho. Jesus não pagou o preço, não te deu uma missão para você fazer ela sozinho. Entenda, ministério cristão não é carreira solo. Não existe carreira solo na missão cristã. Se você tenta viver o cristianismo sozinho, você não entendeu. Primeiro, você precisa entender que você não consegue sozinho e que se você está escolhendo andar sozinho, é por causa de muito egoísmo, muita dureza no coração que ainda está carregado e que Deus deseja curar e mudar. Olha, o sacrifício de Jesus nos tornou filhos de Deus. Mas eu tenho que te dizer, você não é filho único. Você não é filho único. Se você é filho de Deus, verdadeiramente você tem irmãos. Ou seja, uma família. Uma família em Cristo. O que é a igreja? É a família da fé. Nós somos uma família. Então, como dizer que eu aceitei, que eu entendi, que eu valorizo o sacrifício de Jesus e não valorizar a família da fé? Como? Não faz sentido nenhum. Você sabe que quando Paulo está ensinando lá sobre casamento, ele diz assim, homens, ame suas mulheres assim como Cristo amou a igreja. Ele amou a igreja. Entenda, porque Cristo morreu por você. Você não precisa mais caminhar sozinho. Você tem uma família. A família da fé. Comece a valorizar esta família. E comece a levar a sério essa missão. Lembra do que eu falei no começo. Se você entendeu que Jesus Cristo entregou a vida por você, agora obedeça o que ele diz. Vá e entregue a sua vida por outros. E quando ele fala isso, não é para você ir lá e morrer por alguém. É para você viver para salvar alguém. Faz sentido? Você está entendendo? Então, aqui para o quinto princípio. Por causa do sacrifício de Jesus, eu sou empoderado para viver a vontade de Deus. Porque por causa do sacrifício de Jesus, eu sou empoderado para viver a vontade de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 36, diz o seguinte: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Quando vocês tiverem feito a vontade de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer viver a vontade de Deus?
Escute isso aqui bem. Você quer viver a vontade de Deus? Quer? Paulo aqui não ensina os hebreus a irem viver a vontade de Deus. Eles ensinam os hebreus a irem fazer a vontade de Deus. Sabe aquela famosa frase que talvez você repita muito? Se Deus quiser. São duas frases que se repetem muito. Se Deus quiser, e aquela, ai, que seja feita a vontade de Deus. Se Deus quiser, que seja feita a vontade de Deus. E repete essa frase. Mas a vontade de Deus não é só assim, não. Não é deixa a vida me levar que a vontade de Deus vai acontecer. Você precisa escolher fazer a vontade de Deus. Você precisa decidir querer conhecer a vontade de Deus. Por que você acha que o salmista Davi muitas vezes fez declaração de dizer: Senhor, mostra-me o caminho em que devo andar. Mostra-me a tua vontade. Então, para viver a vontade de Deus, não é só deixar acontecer e vamos ver no que dá, não. Não é assim, não. Para viver a vontade de Deus, eu preciso pedir a Deus direção. Eu preciso pedir a Deus apontamento. Eu preciso pedir a Ele revelação da sua vontade. De perguntar: Deus, o que o Senhor quer? Você já parou para perguntar a Deus o que Ele quer que você faça? Você já parou para perguntar a Deus aonde Ele quer que você esteja? Você já fez essa pergunta para Ele? Porque para viver a vontade dEle, você precisa querer fazer a vontade dEle. Então, escolha essa vontade. Busque essa vontade. Peça para conhecer essa vontade. Para que você não desperdice a sua vida vivendo a sua vontade e dizendo que é a vontade de Deus. Porque não é assim que funciona. Os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Você precisa ouvir a voz dele. Você precisa querer conhecer essa vontade. E você sabe o que mais? Você sabe a principal coisa que separava o homem de viver a vontade de Deus? O pecado. O pecado separa o homem de viver a vontade de Deus. Porque é como se o homem dissesse assim: eu quero ver a vontade de Deus. Aí o pecado vem, te agarra por trás e diz assim: não vai não. Você está preso aqui comigo. E sabe o que é isso? É quando a sua vontade, os seus desejos, os seus prazeres são mais fortes no seu coração do que viver a vontade de Deus. Mas você sabe o que é que o sangue de Cristo comprou? O sacrifício de Jesus quebrou toda a corrente do pecado. É por isso que nós cantamos: eu sou livre. Por causa do sacrifício de Jesus, você é livre. Ou seja, você é livre para quê? Você acha que você agora é livre para ir viver sua vontade? Não, você não foi livre para ir viver sua vontade. Sua vontade você conseguia viver escravo do pecado. Já era aquela, sua vontade é pecaminosa. A minha, sua vontade é pecaminosa. Quando Jesus pagou o preço, nós fomos livres para viver a vontade de Deus. Então, queira
viver a vontade de Deus. Não seja mais um escravo da sua própria vontade. Sexto princípio. Por causa do sacrifício de Jesus, tenho uma esperança inabalável. Por causa do sacrifício de Jesus, tenho uma esperança inabalável. Pois em breve, Hebreus capítulo 10, versículo 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, não tardará. A gente também cantou aqui, porque ele vive, posso crer no amanhã. Gente, quando a gente está cantando isso, a gente está simplesmente declarando, olha, eu tenho esperança, e a minha esperança é inabalável. Aonde que está a minha esperança? Jesus venceu a morte. No entanto, eu não preciso mais ter medo dela. Jesus venceu o pecado. No entanto, eu não preciso mais ser escravo dele. Eu posso viver, eu posso sonhar, e eu posso ter a certeza de uma coisa. Aquele que pagou um alto preço pela minha vida, voltará para me buscar. O Cristo que pagou um alto preço pela minha vida, voltará para me buscar. No entanto, eu posso olhar para todos os desastres que estão acontecendo ao meu redor e dizer o seguinte: vocês não roubam a minha paz. Vocês não roubam a minha esperança. Eu não sei quem é que diz, mas tem algum teólogo, não sei se é o C.S. Lewis, que ele diz: eu li a última parte da Bíblia e tudo vai ficar bem. Pelo menos para aqueles que receberam esse sacrifício, vai estar tudo bem. Vai estar mais do que bem. Então, por causa desse sacrifício, eu tenho uma esperança inabalável. Agora guarde isso aqui, olha. Como cristão, a nossa esperança não está na ideia de que o mundo vai melhorar. Nossa esperança não está na ideia de que o mundo vai melhorar, porque não vai. Vai se tornar cada vez pior. Então a esperança do cristão não é que o mundo vai melhorar, mas é que Jesus voltará. Em breve ele virá e não tardará. Ele voltará. E o sétimo e último princípio para concluir. Porque Jesus pagou o preço por causa do sacrifício de Jesus, eu permanecerei fiel. Eu permanecerei fiel. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Fala assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Olha, Jesus, por causa do sacrifício dele, por causa do que ele fez, ele nos dá uma força, um poder, para que nós também possamos permanecer fiéis. Nós podemos permanecer fiel. Ei, vou te perguntar mais uma coisa. Você quer ser fiel até o final?
Você quer ser fiel até o final ou você acha que vai ser alguém que vai desistir no meio do caminho? Que vai desistir de Deus, da igreja, da santidade? Ou você quer ser alguém que vai ser fiel até a morte? Sabe por que você precisa considerar isso? Se você entende muito forte no seu coração o sacrifício que Jesus fez, você tem que entender o seguinte: Jesus foi fiel até a morte. E morte de cruz. Ele foi fiel até o final. E sobre nós? Nós também temos que ser fiéis até o final. Então eu preciso ter essa afirmação no meu coração. Se Jesus foi fiel até a morte, ao ponto de morrer por mim, eu também quero ser fiel até o final. Eu também quero ser fiel a Ele. Porque é desse jeito que funciona. Eu quero ser fiel ao meu Senhor. E aí, quanto tem custado sua fidelidade a Deus? Quanto tem custado a sua fidelidade a Deus? O que tem comprado a tua fidelidade? Quais são as coisas ou pessoas que você tem trocado a sua fidelidade a Deus por elas? Sabe o que você tem que fazer? Entrega tudo ao Senhor. Você sabe por quê? No último dia, quando nós estivermos face a face com o nosso Deus, o nosso Senhor, você sabe o que é que eu quero ouvir dele? Você sabe o que é que eu quero ouvir de Deus quando chegar nesse dia? Eu quero chegar nesse dia e Ele poder olhar para mim e dizer: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Agora eu te colocarei no muito. Você sabe por que eu estou falando isso? As coisas dessa terra são pequenas comparado às coisas do céu. Como que Deus vai te confiar as coisas eternas, as coisas do céu, no céu, se você não aprender a ser fiel a Ele com as coisas aqui da terra? Escolha ser fiel. Fiel até o fim. Amém? Quero orar com você. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu sacrifício e por esse amor incomparável que o Senhor tem por nós. Muito obrigado pela vida que o Senhor nos entregou. Muito obrigado, Pai. Nós queremos viver para o Senhor, pelo Senhor e com o Senhor. Ajuda-nos, Pai. Te peço pela vida de cada um aqui. Te peço que a mente seja aberta para entender o Teu sacrifício, Pai. Te peço para que o Senhor venha tocar cada pessoa desta igreja e também que nós vamos alcançar as pessoas nesse mundo para entenderem a gravidade do pecado, Pai, e se arrependerem. Que o Teu Espírito Santo venha trazer esse convencimento e que arrependimento verdadeiro seja gerado sempre em nossos corações. Que nenhum de nós venha se acomodar a pecado nenhum, porque nós entendemos o que o pecado causou: separação do Senhor
e levou o nosso Senhor Jesus a pagar o preço que foi necessário, morrer naquela cruz. Então, que nós possamos rejeitar todo pecado e nos arrependermos verdadeiramente deles. Então, é no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Amém. Vou convidar a ficar de pé, fazer uma oração final, te enviando para esse tempo. Se nessa noite você tomou a sua decisão, que você gostaria de tomar a sua decisão de entregar a sua vida a Jesus, se hoje você diz assim, eu entendi o sacrifício, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu errei contra Deus, eu reconheço que eu preciso de um Salvador, e hoje eu aceito. Eu quero aceitar Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Peço que você entre em contato conosco. Você pode me procurar, pode mandar uma mensagem aí na live. Mas não fique sem se posicionar. Se posicione em relação a isso, porque a sua vida depende dessa decisão. Depende de como você vê e de como você aceita esse sacrifício de Jesus. Jesus morreu por você e ressuscitou por você. Morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão. Então não fique do mesmo jeito. Responda a Ele. E a melhor resposta que você pode dar a esse sacrifício é entregando a sua vida verdadeiramente a Jesus. Então feche seus olhos, eu quero orar com você mais uma vez. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua mensagem. Eu te peço por cada pessoa que nos acompanhou durante esse tempo. O Senhor conhece o coração de cada um. E o Senhor conhece aqueles que nesse momento estão tomando essa decisão de entregar suas vidas a Ti. Então eu peço que o Teu Espírito Santo venha tocar esses corações agora, gerando arrependimento de pecado, venha gerar aceitação e uma revelação sobre quem Tu és, Pai. Que essas pessoas possam ouvir Tua voz, sentir Tua presença e passar a viver a vida com o Senhor. Que esses nomes sejam escritos no livro da vida, Pai. Cuida dessas pessoas, Senhor. No nome de Jesus.